Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje recomeçando os nossos estudos nas bem-aventuranças. Nós já vimos 3 delas, vimos bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram e os mansos. Hoje vamos ver os que têm fome e sede de justiça. Mas nós não podemos fazer isso de forma alguma sem primeiro orarmos, pedirmos a Deus a graça, o Espírito Santo nos ensinando a sua palavra. E nós vamos pedir não só que Ele nos ensine, mas que Ele nos modifique. Não há um estudo da palavra que funcione se Ele não modificar o nosso interior. É isso que nós estamos buscando hoje. Vamos orar então em nome de Jesus. Querido Senhor, nós estamos na Tua presença clamando para que o Senhor visite, Pai, os nossos corações. Fala, Pai, Espírito Santo, a nós a Tua palavra, ensina-nos o Teu querer, a Tua vivência da palavra para nós. Passa isso, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. E nós confiamos em Ti, nós Te agradecemos porque confiamos no Teu amor, no Teu cuidado e nas Tuas promessas. Visita-nos, Pai, nesse tempo e fala a cada um de nós para a glorificação do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos então começar o nosso estudo hoje sobre Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O mundo não gosta da verdade, não é próprio do mundo. Se alimentar e descendentar o seu coração com a justiça. Essa justiça, irmãos, não é a justiça na justiça federal, justiça estadual, justiça de juízes humanos, não. Essa justiça é a justiça de Deus, a justiça de um viver justo diante de Deus, né? A gente vê, por exemplo, o texto lá de Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, você busca em primeiro lugar ter um viver justo diante de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, a gente vê que, na verdade, um viver justo diante de Deus é importante para que o Senhor possa nos abençoar. É básico, é como se fosse o nível elementar dos estudos das coisas de Deus. É o básico, né? Nós vamos ver um texto em Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Ele vai falar agora tudo que não é justiça diante de Deus. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Misericórdia, haja vigilância, né? Porque as coisas da carne lutam contra o Espírito e nós temos que estar vigiando. Mas ele vem aqui dizer agora o viver justo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Não há lei, é uma coisa na justiça de Deus que você tenha amor, paz. Isso agrada o coração de Deus. Isso está naquilo que Deus deseja para você e eu. Interessante que o texto, lá no verso 26, termina: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E aqui são os dois itens que ele mais enfatiza: vanglória e inveja. São as duas filhas do orgulho, né? O orgulhoso se vangloria facilmente e também tem inveja facilmente. Todos nós temos que lutar contra isso. E só o Espírito Santo pode nos dar esse fruto de vencer as obras da carne, né? A vanglória e a inveja. Então, é um desafio tremendo, mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando você luta contra tudo isso, você tem fome e sede de ter um viver justo diante de Deus, porque você vai ser saciado. Ele te garante, se você verdadeiramente quiser fazer a vontade dele. Tem uma participação nossa, Mateus 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Entrem pela porta estreita. Ele está falando para os discípulos, né? Busquem, tenham fome desse viver justo,
paguem o preço de andar num caminho estreito, para que você possa ser saciado da justiça que agrada a Deus, ter um viver justo diante de Deus. O que ele está falando aqui não é apenas você ser tratado como um justo, você ser reconhecido como uma pessoa justa. Os irmãos acham você um cara justo, o pastor acha que você é justo. Não, isso não importa. Mas é o que você realmente é, você realmente lá no seu coração, você está se sentindo justo diante de Deus. Esse é o ponto-chave, né? Romanos 14, 22, a fé que você tem, guarde-a para você mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Lá no seu coração, você tem coisas que você pensa, concorda com isso, discorda daquilo, e essas coisas, no fundo, te condenam, elas estão dizendo que você está errado? Vamos falar disso de uma forma bem clara. É importante que haja verdade. Quando você está para enfrentar as obras do mal, enfrentar o próprio Satanás, você tem que estar com a couraça da justiça, você tem que estar vestindo a couraça da justiça, senão ele pode te atingir, né? Ele pode te atingir. Então você precisa ter um viver justo diante de Deus para que você não incorra nesse risco. Vamos falar de um assunto extremamente importante. É o mesmo que acontecia na igreja no tempo dos apóstolos e que hoje em dia nós vemos também. Situação de pessoas que se afastam da igreja. Mesmo depois de frequentar a igreja durante anos, elas se afastam da casa de Deus. Existem dois grupos aí, metade e metade, vamos dizer assim, das pessoas que se afastam da igreja. Metade saem chorando com tristeza no coração, porque foram magoados, foram ofendidos por calúnias ou por escândalos, viram líderes cometerem escândalos e as pessoas se afastam de Jesus, se afastam da igreja, né, por causa desses escândalos. Elas têm que ser tratadas de uma forma muito especial. Jesus as ama muito, né? Mas metade também sai porque lá no seu coraçãozinho elas se condenam naquilo que aprovam. Elas não têm um viver justo diante de Deus. No fundo, é aquele crente que continua sendo invejoso, egoísta, buscando seus próprios interesses. Na verdade, ele pode estar passando por uma situação muito especial. Pode ser que ele não tenha verdadeiramente se arrependido dos seus pecados. E esse é o ponto que a gente tem que tratar. Bem-aventurados os que têm fome e sede, já é uma característica do crente, do verdadeiro salvo. Ele tem fome e sede de um viver justo. Mas aqueles que não têm essa fome, eles ficam confortáveis com a aparência de justiça, né? A justiça veio de fora para dentro, mudou os seus hábitos exteriores, mas não mudou o seu coração. E aqui eu queria contar uma historinha rápida que aconteceu comigo, evangelizando um taxista. Eu estava falando com ele de Jesus, ele falou, Jesus. Você sabe que Jesus é Deus? Sei. Você sabe que a igreja de Jesus Cristo é o máximo? É o máximo. As coisas de Deus são perfeitas? São perfeitas. Você quer aceitar o evangelho? Quero. Então para o táxi. Ele parou o táxi, desliga o taxímetro, desligou, parou na calçada e nós ficamos então conversando ali. E eu falei, agora olha para o céu, pelo para-brisa mesmo, fala, querido Senhor Jesus, ele repetiu, querido Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, como meu Salvador. Rapaz, eu orei na hora, o Espírito Santo falando comigo, alguma coisa está muito errado nesse cara. A gente não estava sentindo que havia acontecido um verdadeiro arrependimento. Não havia uma mudança do seu coração. O íntimo do seu ser não tinha nenhuma fome e sede de justiça. Ele não queria realmente se arrepender dos seus pecados e passar a ter uma vida agora santa diante de Deus. Uma vida pura diante de Deus. E o resultado é que eu tive que dizer para ele, olha, você ainda tem que aceitar Jesus de verdade no seu coração. E ele foi sem salvação. Porque eu perguntei para ele, você aceitou Jesus? Aceitei. E se você for confrontado com uma situação de prostituição, de uma rodinha de chope, amigos falando mentira, um acordo para passar por cima de colegas no trabalho, você vai conseguir resistir? Não, não vou não, eu vou cair. Ou seja, ele não tinha ainda experimentado a mudança no seu coração. Ele não queria verdadeiramente abandonar o pecado, né? E esse grupo de pessoas que se afastam da igreja nunca foram, de fato, pessoas que experimentaram
a salvação dentro do seu ser. O seu coraçãozinho nunca passou por isso. E a gente vê então que essas pessoas dão sinal de que não tem fome e sede de justiça. Você vai falar para o irmão, irmão, você tem que mudar isso. Ele, não posso mudar, não quero mudar. Né? Porque ele não tem essa fome e sede de justiça. Agora, bem-aventurados os que têm essa fome e sede de justiça, porque serão saciados. O próprio Espírito Santo vai colocar em nós os frutos do Espírito: o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade e o domínio próprio, e vai nos fazer mais do que vencedores. Não há lei. Nós somos justos diante de Deus quando nós vivemos no Espírito, andai no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, é o que diz o texto. Então, nós vamos estar agora, irmãos, encerrando esse estudo, mas o mais importante é que nós saibamos diagnosticar. Quando não há fome e sede de justiça, talvez não haja nem salvação. E quando há fome e sede de justiça, olha, ora, fica tranquilo, porque você vai ser saciado. Você vai ser pleno da presença de Deus, a santificação de Deus na sua vida, e você vai poder dar frutos, frutos do Espírito. O amor, a paz, a alegria, tudo mais vai ser fruto do Espírito na sua vida. Vai ser um viver completo, vida e vida em abundância para você. E nós desejamos para todos que estejamos crescendo nesse conhecimento do Senhor, e cada um, aquele que ainda não se arrependeu, faça isso imediatamente. E aquele que já passou pelo arrependimento, possa crer que o Senhor vai te satisfazer. Você vai conseguir vencer todas as provações, todas as tendências da carne a partir da ação do Espírito Santo. Tenha fome e sede de justiça. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma muito especial e o Senhor visite o seu coraçãozinho. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Nós queremos que você, por favor, nos comunique se houve algum comentário no seu coração, alguma dúvida. Por favor, mande para nós para que nós possamos compartilhar isso, possamos conversar. Vai ser um prazer enorme estarmos conversando com você sobre isso. E também, se for possível, deixe o seu likezinho para que outras pessoas também participem desse nosso estudo. Amém? Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Até o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.